Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vou realizar para vocês as atividades que vocês devem estudar para a realização da prova mensal, certo? Então, eu vou começar pelo exercício número 1, que fala assim: calcule as medidas das diagonais dos quadriláteros a seguir. Então, a diagonal é esta medida aqui, e a gente tem que calcular esse valor. Nós já vimos em sala que o quadrado do maior lado, nesse caso A, é igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Então, aqui que eu tenho que A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Portanto, A ao quadrado vai ser igual a 4 mais 1. A vai ser igual a raiz quadrada de 5. Vamos para o próximo agora. Nesse caso, a diagonal agora vale x. Então, eu vou fazer x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais o outro lado que é igual a 4 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 16 mais 16. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 32, tá? Então, lembrando que esse 4 e esse 4 são dos dois lados. Então, a soma do quadrado dos dois lados menores é igual ao quadrado do lado maior. Próximo exercício agora é um exercício sobre notação científica que está na página número 50, certo? Então, este exercício aqui fala o seguinte: escreva os números em notação científica. Então, pessoal, a regra para escrever um número em notação científica é que o valor que a gente multiplica a potência de base 10 tem que ser um número maior que 1 e menor do que 10. Então, para eu colocar esse número em forma de notação científica, eu vou ter que colocar vírgula depois do 7. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 7 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, e esse valor de 6 é negativo, porque é o número que está na parte decimal. Próximo, eu vou ter que colocar vírgula depois do 3, para ficar 3,2, que é um número maior do que 1 e menor do que 10. Quantos valores eu tenho na parte decimal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui vai ficar menos 9, lembrando que é negativo, porque é a parte decimal. Próximo, número 5 décimos, então a vírgula vai vir para aqui. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 1, porque só andou uma casinha. Próximo número é o número 234,2. Então, nesse caso, a vírgula está aqui. E ela vai vir parar depois do 2. Então, eu vou ficar com 2,34 vezes 10 elevado. Então, eu andei duas casinhas elevado ao quadrado. E nesse caso é positivo, porque esse número estava na parte inteira do algarismo. Seguindo aqui, agora eu vou colocar a vírgula depois do 1. Então, vai ficar 1,4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Elevado à quarta potência. Positivo, porque é um número inteiro. Próximo, a vírgula vai vir parar depois do 5. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta potência. Próximo agora, a vírgula vai vir parar depois do 7. Então, vai ficar 7,54. Os números que eu coloquei depois da vírgula: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar vezes 10 elevado a oitava. Muito bem, seguindo com a lista de exercícios, eu pedi que vocês realizassem também o exercício número 50, da página número 51, exercício 3, que fala o seguinte: leia o infográfico e responda. Em 2010, a Universidade de Stanford publicou um estudo semelhante no jornal e foi além, afirmando que as telas touchscreen carregam nada menos que 18 vezes mais germes que os banheiros públicos. De acordo com Timothy Julian, um dos pesquisadores, de 20% a 30% dos vírus saem dos dedos para a tela de um smartphone. O índice é idêntico quando o caminho é feito da tela para o dedo, e semelhante à ida do dedo para a boca. Nós costumamos tocar nossos lábios e bocas entre 10 e 25 vezes em apenas uma hora. Aí aqui tem algumas informações. Já os smartphones possuem 25 mil. E aqui, o vaso sanitário possui 1.201 germes por polegada quadrada, enquanto os smartphones possuem 25 mil germes. Exercício alternativa A. Transforme em notação científica a quantidade de vermes que os smartphones possuem por polegada. Então, em notação científica, 25 mil. Então, 25 mil é esse número aqui. Escrito em forma de notação científica, ele fica 2,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. A quarta potência. B. Se um vaso sanitário tiver 50 polegadas quadradas, determine a quantidade de germes que ele irá ter. Escreva o resultado em notação científica. Então, pessoal, eu sei que em 1 polegada tem 1.201 germes.
Se eu estou falando de 50 polegadas, então eu vou fazer vezes 50, porque aqui eu tenho o valor de 1 e eu quero de 50. Então, o zero fica aqui no final, eu faço 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2 é igual a 10, vai 1. 5 vezes 1 é igual a 5, mais 1 é igual a 6. Então, deu um número 60.050. Só que pede para colocar esse resultado em notação científica. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui, vai ficar 6,0 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, a quarta potência. Essa é a resposta do exercício, certo? Seguindo agora, próximo exercício da lista de estudo é o exercício número 6, certo? Então, no exercício número 6, vocês devem observar os valores que estão aqui na tabela, substituir calculando cada uma dessas expressões. Então, vamos começar. 1 vezes o G vezes o K, certo? Então, o G maiúsculo é igual a 1 vezes 10 elevado a 9, vezes 1 vezes o K maiúsculo, que é, não tem maiúsculo, só tem o K, que é igual a 10 elevado a terceira. Então, 1 vezes 1 é igual a 1, multiplicação de potência de mesma base, repete a base que é 10, e soma o expoente, 9 mais 3, que é igual a 12. Próximo, então, eu tenho 5 vezes o P é igual a 10 elevado a 15, então, eu vou colocar 10 elevado a quinta potência. Aí, na sequência, eu vou colocar 7, isso, então, 7 vezes este símbolo, que é igual a 10 elevado a menos 6. Muito bem, então agora eu vou fazer 5 vezes 7 igual a 35, e multiplicação de potência de mesma base. Repete a base que é 10 e soma os expoentes. 15 mais menos 6, ou seja, 15 menos 6 vai ser igual a nona. Aqui, como eu tenho um número maior do que 10, eu vou ter que dar uma arrumadinha. Então, vai ficar 3,5. Então, eu vou andar uma casinha da parte inteira. Então, eu tenho que aumentar um expoente aqui. Então, 3,5 vezes 10 elevado a décima. Próximo agora, eu tenho 3 vezes o valor de m. m igual a 10 elevado a 6. Então, 10 elevado a 6. Dividido por 2 vezes o valor de a, que é igual a 10 elevado a menos 18. 10 elevado a menos 18. 3 dividido por 2 é igual a 1,5 vezes, agora eu repito a base, e na divisão eu subtraio o expoente. Então, eu vou fazer 6 menos o valor da base do expoente de baixo, que é 18. Então, aqui vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 6, oposto de menos 18 é mais 18. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 24. Próximo, 8 vezes o valor de t. Então, t é igual a 10 elevado a 12, vezes 4, que é o valor de c. c é igual a 10 elevado a menos 2. Tudo isso aqui dividido por 5 vezes o valor de p, que é igual a 10 elevado a menos 12. Então, agora, vamos fazer esses cálculos. Então, 8 vezes 4 é igual a 32, e esse valor eu vou dividir por 5, certo? Então, vezes 10, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma expoente. Então, 12 mais menos 2 vai ser igual a 10, vezes 10 elevado a menos 12, desse jeito aqui. Agora, eu faço 32 dividido por 5, eu vou armar continha aqui do lado, tá? Então, 6 vezes 5 é igual a 30, resta 2. 2 é menor do que o 5, coloca a vírgula, acrescento 0. O número que eu faço vezes 5, que é igual a 20, é o 4. Então, o resultado dessa divisão ficou 6,4 vezes 10 elevado a 10, menos o valor que está aqui embaixo. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 6,4 vezes 10 elevado a 10 mais 12. Então, 6,4 vezes 10 elevado a 22. Muito bem. A alternativa é agora. Então, agora eu tenho 3 vezes o valor de H. Então, 3 vezes o H. H que é correspondente a 10 ao quadrado. Vezes 2 vezes o valor de F. F é igual a 10 elevado a menos 15. Então, 10 elevado a menos 15. Tudo isso aqui dividido por 8 vezes o valor de G, que é igual a 10 elevado a 9. Então, 10 elevado a nona. Muito bem. Seguindo aqui com a resolução, fica 3 vezes 2, 6. Isso aqui eu vou dividir por 8. Aí, eu faço vezes 10 elevado a 2 mais menos 15 é igual a menos 13. Vezes 10 elevado a nona. Muito bem. Agora, eu vou realizar a divisão de 6 por 8. Então, eu vou fazer 6, vou fazer aqui do lado, que ficou muito no meio. 6 dividido por 8. Então, 6 é menor do que 8, não vou ter valor na parte inteira, coloco o 0, a vírgula e acrescento 0. O número que eu faço vezes 8, que chega mais perto do 60, é o 56, resta 4. Aí, acabou o valor, né? Vou colocar o 0, o número que eu faço vezes 8, que é igual a 4, é o 5, e resta 0. Então, aqui eu tenho 0,75 vezes 10 elevado a menos 3, menos 9. Então, aqui, pessoal, eu vou ter que andar uma casinha com a vírgula, para ficar um número maior do que 1. Como essa casinha que eu ando é um número
negativo, eu vou aumentar mais ainda um valor negativo aqui. Então, eu tenho menos 13 com menos 9, é igual a menos 22. E aí, como eu andei essa casinha aqui, eu vou ficar com um total de menos 23, certo? Então, seguindo com a resolução dos exercícios agora, página número 55, exercício número 1, que fala assim: o número real, raiz quadrada de 46 sobre 5, está compreendido entre... Então, pessoal, o primeiro passo é realizar essa divisão. 46 dividido por 5. Então, aqui vai ser igual a 9, tira 46, tira 45, resta 1, coloca vírgula, acrescenta 0, então aqui eu tenho 2. Ou seja, o número que eu estou procurando é a raiz quadrada de 9,2. O menor quadrado que eu tenho, antes, uma raiz exata, que eu tenho antes do 9,2 é o 9. E a raiz que eu tenho depois é o 16. Então, esse número vai estar compreendido, este resultado desta raiz vai estar compreendido entre o algarismo 3 e o algarismo 4. Então, resposta alternativa D, entre o algarismo 3 e o algarismo 4, eu vou ter o resultado da raiz quadrada de 9 inteiros e 2 décimos. Próximo exercício agora, vou fazer uma pequena pausa. Então, seguindo aqui, eu vou ver agora o valor aproximado para as raízes abaixo até a segunda casa decimal. Então, vou começar. O resultado da raiz quadrada de 10 vai estar compreendido entre o resultado da raiz quadrada de 9 e o resultado da raiz quadrada de 16. Nesse caso, eu estou falando que esse resultado vai estar entre o número 3 e o número 4. O valor 10, ele está mais próximo do 9 do que do 16. Então, eu já sei que vai ser um 3, baixo. Então, eu vou começar pelo 3,1 vezes 3,1 para ver quanto é que dá. Lembrando que a gente vai precisar testar todos os números. Então, 1 vezes 31 é igual a 31. Mais 3 vezes 31 é igual a 93. Então, aqui eu tenho 1, 6 e 9. Então, deu igual a 9,61. Que está próximo do 10, mas vamos tentar o próximo valor para ver se chega mais pertinho. Então, eu vou para o 3,2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 3 é igual a 6. Mais 3 vezes 2 é igual a 6, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, somando aqui, eu vou ter 4, 6 mais 6 é igual a 12, vai 1. Então, nesse caso, pessoal, o valor passou. Então, eu vou começar agora a testar a segunda casa decimal. Então, agora eu vou aqui, ó, 3,1, e eu já vou passar para 3,15, tá? Porque aqui 6 décimos equivale mais ou menos a 4 décimos que está faltando para chegar no 10. Então, eu vou arriscar com 5 e vamos ver no que vai dar. Então, eu vou fazer 3,15 vezes 3,15, certo? 5 vezes 5 é igual a 25, vão 2. 5 vezes 1 é igual a 5, mais 2 é igual a 7. Mais 3 vezes 5, que é igual a 15. Mais 1 vezes 315 é igual a 315. Mais 3 vezes 5 é igual a 15, vai 1. 3 vezes 1 é igual a 3, mais 1 é igual a 4. E 3 vezes 3 é igual a 9. Vou fazer o risco aqui, vai ficar 5. 7 mais 5 é igual a 12, vai 1. Aqui, vai dar 12, vai 1. 1 mais 1 é igual a 2, mais 3 é igual a 5, mais 4 é igual a 9. E aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu cheguei bem pertinho, né? Cheguei no número 9,9, que é bem pertinho do número que eu estou procurando. E aí, nesse caso, pessoal, eu vou ficar com essa resposta mesmo, tá? Porque ela chegou muito perto. Então, ou seja, encontre o valor aproximado. O valor aproximado será de 3,15. 3,15 é um valor aproximado para a raiz quadrada de 10. Vamos para o próximo agora, raiz quadrada de 19. Essa raiz vai estar compreendida entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Então, vai estar compreendida entre o valor 4 e o valor 5, certo? E aí, o 19, ele tá quase no meio do caminho, mas ele já passou. Ele tá a 3 de distância para o 16, está com 6 de distância para o 25, ou seja, ele tá mais próximo do 4 do que do 5. Então, vou começar a fazer os meus testes com o 4,3, certo? Então, vou fazer 4,3 para ver quanto é que vai dar. 3 vezes 3 é igual a 9, 3 vezes 4 é igual a 12, mais 4 vezes 3 é igual a 12, vai 1, 4 vezes 4 é igual a 16, mais 1 é igual a 17. Então, aqui eu vou ter 9, 4, 8, 1. Duas casinhas decimais deu igual a 18,49. Chegou perto, mas eu vou tentar com 4,4 para ver se passa. Se ultrapassar, a gente vai começar a trabalhar a segunda casa decimal a partir do 3. Então, 4 vezes 4 é igual a 16, vai 1. 4 vezes 4 é 16, mais 1, 17. Mais vezes 4 de novo, então vai dar a mesma resposta. 6, 7 mais 6 é igual a 13, vai 1. 1 mais 1 é igual a 2, mais 7 é igual a 9, fica 1. Duas casinhas, então deu igual a 19,36, ultrapassou. Então, eu vou trabalhar com 4,30,
4,3. Aí, pessoal, de novo, ó, tá vendo? Eu tenho mais ou menos 5, tá mais ou menos na metade, pra chegar no 19, na parte decimal, né? Tá quase chegando no 19. Então, eu vou fazer vezes 5 aqui pra ver no que vai dar. Então, eu vou fazer 4,35 vezes 4,35, tá bom? Então, vamos lá. 5 vezes 5 é igual a 25, vão 2. 5 vezes 3 é igual a 15, mais 2 é igual a 17, vai 1. 5 vezes 4 é igual a 20, mais 1 é igual a 21, mais 3 vezes 5 é igual a 15, vai 1. 3 vezes 3 é igual a 9, mais 1 é igual a 10. Vai 1. 3 vezes 4 é igual a 12, mais 1 vai ser igual a 13. Mais 4 vezes 5 é igual a 20, vão 2. 4 vezes 3 é igual a 12, mais 2, 14, vai 1. 4 vezes 4 é igual a 16, mais 1 é igual a 17. Então, aqui fica 5, 12, vai 1, 2, 2 mais 3, 5, mais 4, 9, 8 e 1. 4 casinhas decimais, 1, 2, 3, 4, então deu 18,9, também bem próximo. Portanto, se eu pegar o 36 aqui, 4,36 vai ultrapassar, então não adianta. A resposta aproximada aqui será 4,35. Muito bem. Agora, o exercício número 13, gente, vocês têm que colocar os símbolos de pertence, não pertence, contido e não contido, para complementar as sentenças a seguir, tá bom? Lembrando que o pertence e não pertence a gente vai utilizar quando for apenas um número, e o contido e não contido é quando a gente tiver um conjunto numérico, né, ou representado pela letra do conjunto, ou que esteja entre parênteses ou colchetes, tá bom? Ou chaves, que é o caso aqui. Então, vamos começar, tá bom? Então, aqui, eu tenho que raiz quadrada de 17 pertence ao conjunto dos números naturais. Pessoal, o conjunto dos números naturais, então, ele não pertence, né? Então, ele não pertence. Gente, o conjunto dos números naturais, ele é composto apenas por números naturais, que a gente utiliza para contar. São inteiros e não tem vírgula, tá? 1/5 pertence ao conjunto dos números inteiros? Não, não pertence. Por quê? Porque 1/5, gente, é uma fração. E é ou um decimal exato. E no conjunto dos números inteiros não pode haver nenhum número decimal. 4 e 5, então esse conjunto, 4 e 5, repare que ele está entre chaves, ele está contido no conjunto dos números inteiros, sim, eles não têm vírgula, né? Os números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros? Sim. 1/5, 1/5, pessoal, é um número decimal. Um número decimal, que também a gente está aqui em forma de fração, é um decimal exato, ele não vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Aqui, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. São raízes não exatas, né? Portanto, essas raízes estão contidas, é um conjunto, tá dentro de chave, dentro do conjunto dos números irracionais. Toda raiz não exata, ela pertence ao conjunto dos números irracionais. Depois, o número 5 pertence ao conjunto dos números reais. Claro, né? 5 pertence. Todo número natural pertence ao conjunto dos números reais. Os números irracionais estão contidos no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números reais, no caso. O conjunto dos números reais, ele é um conjunto que reúne os números irracionais mais os números racionais. Então, ele está contido. Z, os 3/8, né? Repare, ele está entre chave, então ele está contido, não, aliás, ele não está contido no conjunto dos números inteiros, porque é uma fração, tá bom? Depois, 13 está contido no conjunto dos números racionais? Sim, né? 13 é um número natural, e todo número natural pertence ao conjunto dos números racionais, então ele pertence, nesse caso pertence porque ele não está entre parênteses. O número 4,5555, nós estamos falando de uma dízima periódica. Dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais. Então, aqui ele não vai pertencer ao conjunto dos números irracionais, certo? Esta letra grega, gente, é uma letra que representa um número infinito, tá? É um número de ouro. Então, esse valor aqui, ele pertence ao conjunto dos números reais, tá? Porque no conjunto dos números reais, a gente vai ter números que são considerados irracionais, que no caso, este número é considerado irracional, tá? O valor numérico dele. E agora, vamos para o próximo exercício, que é o exercício da página número 60, tá? Gente, na prova, vocês vão precisar fazer o desenho dessas retas, vão precisar colocar os R's, e aqui A, B, e A união com B, e a intersecção com B, tá bem? Vocês também vão precisar fazer A menos B e B menos A. Então, vamos lá para esse exercício agora. Gente, então, primeiro, vou fazer a representação do conjunto A. O conjunto A é aberto no 2 e vai até o infinito positivo. Pronto, fiz a representação do conjunto A. Conjunto B. O conjunto B, ele vai ser aberto no infinito negativo e fechado no zero. Então, aqui, ó, ele é fechado no zero, ou seja, a gente vai pintar a bolinha zero e ele vai infinito para os números negativos. Esse é o conjunto B.
A união com B. Então, juntando o conjunto A mais o conjunto B. Pessoal, juntando esses dois conjuntos, eu vou ter todo o intervalo até o infinito. Porque aqui, ó, ele vai até o infinito negativo. E desse outro lado, ele vai até o infinito positivo. Então, eu vou ter todo o preenchimento. A intersecção com B. Então, o que acontece ao mesmo tempo, tanto em A quanto em B? Então, aqui eu vou ficar com esta bolinha aberta, porque esta bolinha não acontece em A, então eu não posso chamar ela de intersecção, mas aqui eu vou fechar e ele vai até aqui, até o 2, que é onde começa o conjunto B, ó. Tá vendo? Então, ficou desse jeito aqui. Próximo conjunto, eu vou ter A, menos 3 e 8, fechado para os dois. Então, menos 3 fechado, ó, o colchete está fechado, e 8 fechado também. Depois, no conjunto B, eu tenho aberto em 0, então eu não pinto a bolinha. E aqui eu tenho 9 fechado. Então, aqui é 9 fechado. Então, aqui eu tenho um conjunto B e aqui eu tenho um conjunto A. A união com B. Então, nesse caso, ele vai começar no menos 3 fechado e vai terminar no 9 fechado. Esse aqui é o conjunto A união com B. Depois, eu vou ter A intersecção com B. Então, a intersecção com B, ela acontece aqui, ó, nesse pedacinho, sendo aberto em 0. Então, vai ficar aberto em 0, faz aqui o espacinho e fecha em 8. A alternativa C agora, na C eu tenho fechado, ó, o conjunto A, né? Tá fechado pro menos 5 e fechado pro 12. Então, eu fecho os dois lados, faço a minhoquinha. Próximo, aberto em menos 5. Então, agora eu vou deixar aberto em menos 5 e vou fechar, e deixar, ó, em menos 5 e em 7. Nos dois, eles são abertos, certo? A união com B. A união com B, a gente vai pegar o menos 5 e o 12 e vai pintar tudo, porque entre esse intervalo aqui está compreendido o conjunto B, tá bom? A intersecção com B, então vai ficar bolinha aberta e bolinha aberta. E o momento que eles acontecem juntos é esse intervalo aqui, depois do 5 e antes do 7. Muito bem. Próximo exercício vai ser o exercício número... Esse aqui é o desafio da página número 62. Então, esse desafio fala o seguinte: o diagrama a seguir mostra o número de elementos pertencentes aos conjuntos, inclusive discriminando a quantidade dos elementos nas intersecções. Então, vamos lá. Considere que x é o número que corresponde ao total de elementos do conjunto A. Então, o conjunto A são todos esses números aqui, ó, tá vendo? Então, todos eles são do conjunto A, todos esses valores aqui. Muito bem, esses são os números do conjunto A, vamos ver o que mais é dito aqui. Que também pertencem ao conjunto B. Então, esse conjunto A também pertence ao conjunto B. Então, vamos ver em que momento que o conjunto A pertence ao conjunto B também, certo? Então, aqui eu tenho conjunto B e conjunto A. Aqui eu tenho conjunto B e conjunto A, certo? Então, eu tenho o 11 e o 7. Considere Y como o número que corresponde ao total de todos os elementos do conjunto B. Então, Y é o total de todos os elementos do conjunto B que não pertencem ao conjunto C. Então, cadê o conjunto C? O conjunto C é esse aqui. Então, eu estou falando do 7. Então, o conjunto 7 tá aqui. Então, é o número 7. A diferença entre Y e X é... Então, para os valores de X, eu vou ter aqui, certo? No conjunto A. Então, os valores que estão no conjunto A e que não estão no C, estão só no D. Ó, pertence ao conjunto D. Então, ó, conjunto A tá aqui. Os valores que estão no conjunto A e no conjunto D ao mesmo tempo é o número 2 e o número 3. Então, eu vou fazer 2 mais 3, e eu sei que aqui no conjunto A, X, que é o que formou, eu vou ter o valor de 5. No conjunto Y, eu vou ter no conjunto Y o valor de 10, 7, 5 e 1. Eu só não vou contar do conjunto Y esse valor aqui, que é o que faz intersecção, tá? Então, esse aqui eu não vou poder contar. Então, o que vai sobrar pra mim? Vai sobrar o 10, que é do conjunto B, mais o 7, que é do conjunto B, mais o 5, que é do conjunto B, mais o 1, totalizando 23 unidades, certo? Então, somando tudo isso aqui, eu vou ter um total de 23. E agora, eu quero saber a diferença entre Y e X. Então, Y menos X. Y é igual a 23 e X é igual a 5. Calculando a diferença, eu vou ter um total de 18. Resposta alternativa D. E esse foi a nossa aula de estudo para a prova, pessoal. Essa foi, né? Beijo, gente. Tchau, bom descanso.